a recompensa da honra em Deus. Fica aqui comigo, que hoje o pão quentinho vai estar te mostrando como vale a pena honrar a Deus. Em Hebreus 11, versículo 6, eu vou estar lendo para você. A palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam e recompensa aqueles que o buscam. E em Gênesis também, capítulo 15, versículo 1, o Senhor diz para Abraão que o galardão, ou seja, a recompensa dele, seria muito grande. Como esse Deus de recompensas trabalha? Nós sabemos, amados, que a fé nos permite a ser recompensados por Ele. Através da fé, da confiança em Deus, nós somos recompensados. Mas há uma dinâmica, né? É isso que eu quero falar, porque é uma dinâmica da recompensa relacionada com a honra. E aqui, quando falamos, né, a respeito disso, nós precisamos entender que existem diferentes níveis de recompensa. Na segunda epístola de João, capítulo único, versículo 8, a palavra diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Plena recompensa, apresentando a ideia da medida cheia da recompensa. Recompensa completa. Mas, diante dessa palavra, nos leva a pensar que existe, assim como existe a recompensa completa, também existe a recompensa parcial, ou nenhuma recompensa. Já parou para pensar nisso? Caso a gente não preste atenção na advertência que foi dada, né? Cuidado para você não perder o que você ganhou, como está na epístola de João, né? Então, precisamos prestar atenção, porque há diferentes níveis de recompensa. A honra atrai honra, a desonra atrai desonra. Em 1 Samuel 2, versículo 30, a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me desprezam serão desprezados. A recompensa, ela pode ser completa, parcial ou nenhuma, de acordo com a nossa conduta. É por isso que precisamos entender aquilo que fazemos, não apenas para com Deus, mas também o que fazemos para com as pessoas. Em Lucas capítulo 5, versículo 17, nos mostra que os doutores da lei, os fariseus, que ali estavam, quando Jesus estava ali pregando, naquela casa onde o paralítico foi levado e desceram ele, sabe, ali pelo telhado, aquele povo que acreditou que Jesus ali poderia curar aquele paralítico, fizeram esse esforço com a fé. O paralítico foi, sim, foi recompensado, foi curado, teve um milagre na vida do paralítico. Mas os doutores da lei e os fariseus nada receberam da parte de Deus. Entende? Tem pessoas que não estão recebendo nenhum nível
de intervenção da parte de Deus. Pela incredulidade, por não confiar no poder de Deus e não honrar ao Senhor. Mas aqueles que recebeu a recompensa parcial, ou seja, não recebe a medida cheia, sabe? Mas pode entrar em um pouco daquilo que Deus tem. Em Marcos capítulo 6, versículo de 1 ao 6, Jesus em Nazaré, a cidade de onde ele foi criado, escandalizavam-se, sabe, por causa dele. E nesse momento que Jesus diz que nenhum profeta tem honra na sua terra. Nenhum profeta, né? Falando do desprezo do profeta na sua terra. A Bíblia fala aqui desse profeta que é desprezado na sua terra, se referindo a Jesus. Jesus ali na sua terra de Nazaré, onde ele foi criado, foi desprezado. Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. E a palavra de Deus disse que ali Jesus só pôde curar poucos doentes. Olha o quanto Jesus poderia fazer ali em Nazaré, mas a incredulidade do povo impediu que ele curasse, fizesse milagres ali em Nazaré. E a Bíblia diz que só poucos receberam a cura, né? Que ele não pôde fazer nenhum milagre. Então, o nível de intervenção foi pouca por causa da incredulidade. Mas também temos na Bíblia gente que recebeu a medida completa. Aqui em Mateus 8, capítulo 8, versículo de 7 a 10, mostra a fé daquele centurião de Cafarnaum, que o seu servo estava doente, né, na sua casa, e ele ali foi em busca de Jesus, e Jesus, quando mencionou ir para a casa dele, ele disse: não precisa o senhor lá, só basta uma palavra, porque ele reconhecia, ele sabia o que era autoridade, porque ele também, aquele centurião, era autoridade, e ele sabia da autoridade de Jesus no mundo espiritual. Então ele disse: o senhor não precisa ir lá, basta o senhor lançar uma palavra, que eu sei que ele será curado. Então a fé daquele centurião, a confiança na autoridade de Jesus, fez com que o servo dele recebesse a cura. Então essa é a medida completa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a medida completa da fé é quando nós confiamos no Senhor, é quando nós acreditamos, né? O Senhor, Ele é aquele que verdadeiramente recompensa, a recompensa da nossa fé. Há diferentes níveis de honra. Em Mateus 10, 40 e 41, ele diz que quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de um profeta receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá a recompensa, o galardão do justo. Jesus nos ensina aqui que há diferentes níveis de honra. Todos merecem honra. A palavra de Deus é enfática em relação a isso. E nós não podemos deixar de levar
em consideração essa afirmação. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a palavra do Senhor diz: honrai a todos. Aqui Jesus está falando de honrar ao profeta, aquele que espiritualmente falando está acima de nós. Jesus também fala de honrar o justo, aquele que está no mesmo nível que nós. E ele está falando também de honrar os pequeninos, aqueles que estão abaixo de nós. Honra direcionada para cima e para baixo. Não está falando a respeito de valor. Estou falando de uma posição. Estou falando de maturidade espiritual. Estou falando de um lugar em Deus, uma vez que nos olhos de Deus todos temos o mesmo valor. Deus vai nos permitir passar por testes de honra. Lembra de Abraão e Ló? Receberam anjos sem saber que eram anjos. Amados, há sempre uma honra a ser dada a Deus e às pessoas em todos os níveis. E sempre haverá recompensa quando há honra. E nenhuma recompensa quando não existe honra. Nós vamos orar. E nesta hora, você vai orar ao Senhor para que sempre no seu coração esse sentimento de honra prevaleça. Não pela recompensa, mas porque o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Deus amado, querido, maravilhoso, te damos graças por tudo que o Senhor está falando, dizendo aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar esse caminho da honra, sem pensar na recompensa, mas pelo Senhor, porque o Senhor, a tua vontade para cada um de nós, é boa, perfeita e agradável. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas precisando encontrar esse caminho da honra. Deus te abençoe.